Por esses dias você deve ter visto na internet vários status com a seguinte pergunta: como você me descreveria se alguém te perguntasse qual Jefferson, qual Carla, qual Alicia, qual José, qual Maria? E no evangelho desse final de semana, Jesus faz uma pergunta semelhante aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual seria o seu comentário no status de Jesus Cristo? Olá, povo lindo de Deus! Neste domingo, a Igreja Universal celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, as pedras, as colunas que sustentam a nossa fé. E aqui eu gostaria até de pedir desculpa para Paulo, porque na nossa conversa eu vou focar um pouco mais na figura de Pedro. Mas não é nada pessoal, tá? É que os homens dizem por aí que vocês eram tanto quanto brigados. Mas mesmo assim eu gostaria de dizer que eu gosto dos dois do mesmo jeito. Juntamente com eles, celebramos o Dia do Papa e somos chamados a rezar também por outra coluna da nossa igreja, o nosso querido Papa Francisco. Começou a chover, gente. Só foi falar de São Pedro que começou a chover. Então desconsidere esse barulhinho de chuva aí no fundo. Nesta solenidade nós temos contato com um dos evangelhos mais conhecidos, aquele que por muitas vezes usamos para fundamentar a nossa fé na nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Mas que mais do que fundamentar a fé na instituição que nós amamos, esse trecho nos convida a fundamentar a nossa fé pessoal, aquilo em que realmente nós acreditamos. E para nos ajudar a refletir sobre isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. As mesmas perguntas que Jesus dirigiu há 2000 anos atrás a seus discípulos, e que encontramos no Evangelho que nós meditamos este domingo. Vai lá, me ajuda respondendo daí. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que você tem escutado por aí afora as pessoas dizendo sobre Jesus? Do que o povo chama? Vai falando aí. Isso aí eu escuto também. Bastante gente fala isso. De fato. É isso mesmo que a gente tem escutado por aí de Jesus. Mas e para você? Quem é Jesus para você? Ou indo ao encontro da brincadeira que nós vimos essa semana no Facebook, se te perguntassem qual Jesus, como você o descreveria? Vai lá, agora fica um pouquinho mais difícil porque é pessoal, mas vamos tentar. Vai dizendo aí. Beleza, mas isso é mesmo o que você pensa sobre ele ou você só está reproduzindo o que você ouviu desde pequeno, por meio de seus pais, das pessoas que você conhece, da catequese, das homilias e da Bíblia? Tem certeza? Tá bom então. Então você diz isso porque conhece a Jesus, não é verdade? Tá. Beleza, então. Santo Agostinho dizia que só se conhece aquilo que se ama. Você ama a Jesus? Você ama mesmo a Jesus Cristo? Tá, vou perguntar mais uma vez. Você ama Jesus Cristo e por isso o conhece? Pois só amamos aquilo que nós conhecemos. Ama? Beleza, então. Você consegue perceber como é mais fácil dar uma resposta coletiva do que uma resposta pessoal? Quando somos questionados sobre o que os outros falam de qualquer pessoa que seja, é muito mais fácil dizer: ó, fulano, as pessoas estão dizendo isso, isso e isso de você. Mas é muito mais difícil você chegar para alguém e dizer: ó, fulano, eu acho isso, isso e isso de você. Até mesmo quando se trata de algo bom. Nós temos tanta dificuldade, por exemplo, de dizer para as pessoas que nós as amamos. Quando algo atinge um âmbito pessoal é mais difícil mesmo. Por isso, quando eu perguntei sobre quem era Jesus para você, de forma particular, você deu uma titubeada. E a gente dá mesmo uma travada quando perguntam pra gente quem de fato é Deus, quem de fato é Jesus Cristo pra gente, porque isso vai muito de acordo com a verdadeira experiência que a gente fez com ele. Bom, você afirmou aqui diante de mim e do YouTube inteiro que você ama Jesus, e você disse isso 3 vezes. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Pedro também fez a mesma coisa que você. Afirmou diante do Filho do Homem que o amava, e fez ainda mais, teve coragem de dizer na cara dele o que ele achava dele. Mas esse mesmo homem que afirmou 3 vezes diante de Jesus que o amava, o traiu, o negando 3 vezes. Pedro. Pedra. Quantas vezes nós não negamos Jesus? Quantas vezes nós não o traímos? Quantas vezes nós não nos assemelhamos a Pedro, que também é pedra? Quantas vezes nós não fomos pedras de tropeço? Pedro foi chamado assim por Jesus. Se pegarmos esse mesmo capítulo do Evangelho que nós estamos meditando, só que lá no versículo 23 nós veremos Jesus chamar o mesmo Pedro, que é pedra e edificará a sua igreja, de pedra de tropeço. A pedra fundamental é também pedra de tropeço.
A expressão pedra de tropeço deriva do grego escândalo, que quer dizer obstáculo que faz alguém tropeçar, que leva alguém a tombar, a cair. E nós muitas vezes somos pedra de tropeço, somos escândalo, somos responsáveis pela nossa queda e o pior, a queda dos outros. Quando pecamos, somos motivos de escândalo, e o escândalo fica ainda maior quando levamos alguém a pecar junto conosco. Nisso negamos a Jesus. Todas as vezes que pecamos, de alguma forma estamos negando a Jesus. Mas sabe o que é mais legal? É que Jesus, mesmo sabendo disso, lança seu olhar misericordioso para nós e nos quer para edificar a sua igreja. Porque às vezes a gente acha que diante do nosso defeito, diante do nosso pecado, nós não somos dignos de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Mas olha só para Pedro. Jesus sabia quem ele era, o conhecia e sabia que ele iria negá-lo. Por isso ele questionou ele 3 vezes, olhando para ele como aquele que pensa: "Ah, fião, eu sei que você não me ama tanto assim. Eu sei que você está mentindo." Mas mesmo assim o Filho do Homem o chamou para ser seu discípulo e para construir, edificar a sua igreja. Jesus não escolheu Pedro aleatoriamente, mas o escolheu porque o conhecia, ou melhor, porque o amava, porque só se ama aquilo que se conhece. Meus irmãos e minhas irmãs, busquemos conhecer mais a Jesus, busquemos viver uma verdadeira experiência com Ele, não reproduzindo formas ou descrições que nós escutamos por aí afora, para quando nos perguntarem sobre Ele, nós possamos descrevê-lo da melhor forma possível, como aquele que viveu uma verdadeira experiência com o seu amado. E sejamos também como Pedro, pedras, mas pedras que unidas umas às outras constroem grandes castelos, grandes templos, que as pedras que somos, umas maiores, outras menores, umas mais gordinhas, outras mais magrinhas, umas mais altas, outras mais baixas, possam todas unidas edificar o reino de Deus, não somente a igreja, mas o reino de Deus, que vai muito além da instituição que nós tanto amamos e conhecemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo se você gostou. Tchau, tchau, gente. Um forte abraço.